Olá, colegas, sejam bem-vindos a mais um 15 minutos de Udemo, onde nós falaremos de novo sobre a volta às aulas. Pesquisas da Datafolha, publicada no dia 18 de agosto, mostra que 79% dos brasileiros dizem que a reabertura das escolas agravará a pandemia. A proporção é a mesma dos que preferem as escolas fechadas nos próximos 2 meses. A resposta é majoritária em todos os segmentos, mesmo nas regiões do país em que a velocidade da doença está em redução, como no norte. A maioria da população ainda defende que as escolas continuem fechadas. A defesa pela manutenção das escolas fechadas é majoritária em todas as faixas etárias e de renda e em todos os estratos pesquisados pelo Datafolha, incluindo aqueles que consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom, e entre os que estão saindo de casa normalmente na pandemia. De acordo com o Dr. Drauzio Varella, a volta às aulas agora seria uma tragédia. Nenhuma novidade se constatarmos que na segunda-feira, dia 17, o país somou mais de 108 mil mortes registradas por coronavírus. De acordo com Cláudia Costin, ex-diretora de Educação do Banco Mundial, as opiniões e reflexões sobre a pandemia foram politizadas ou partidarizadas no Brasil. E o mesmo acontece com a reabertura das escolas. Mas, nesse aspecto, ainda temos um consenso maior, que é um receio e a insegurança quase generalizados com a volta às aulas. Para ela, a dificuldade das autoridades de saúde em controlar a pandemia no país é o principal fator de insegurança na população. Ainda não estabilizamos o número de casos e não paramos de crescer. Por isso, é precipitado anunciar a volta das escolas. Mesmo países que haviam controlado a pandemia tiveram uma segunda onda de contágio com a retomada das aulas presenciais. Imagine o que pode ocorrer aqui. Salomão Ximenes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, afirma que, além da sensação de insegurança em relação ao controle da pandemia, os dados também indicam que a população tem pouca confiança nas condições de reabertura das escolas. Apesar dos protocolos anunciados pelos estados para a retomada das aulas, as pessoas conhecem a realidade dos colégios, a falta de infraestrutura, de recursos e equipamentos. Para Luiz Miguel Garcia, presidente da Undime, que é a entidade que reúne secretários municipais de educação, antes de fazer a reabertura, é preciso olhar para a estrutura que temos para reorganizar o processo escolar. São muitas as adaptações que teremos de fazer, muitas regras novas a serem respeitadas para que de fato se diga se há segurança para essa volta. A pediatra Sandra Vieira, professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, disse que a reabertura das escolas significa a retomada do setor que vai colocar o maior número de pessoas em circulação e, consequentemente, do vírus. Não são só as crianças, mas os professores, os funcionários dos colégios, os pais, o transporte escolar e público. É o setor que implica a maior mobilização. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que o retorno às aulas de reforço e uso de laboratórios e bibliotecas no município não acontecerá em setembro. A decisão vale para as escolas públicas e particulares da capital. Apesar da liberação do governo estadual para que algumas atividades possam retornar,
uma vez que a capital preenche o requisito de estar há mais de 28 dias na fase amarela do plano de reabertura, a administração municipal acredita que uma volta representaria um aumento no número de casos. A Prefeitura da capital apresentou dados de um inquérito sorológico. De acordo com os dados, 16,1% dos alunos da rede pública municipal já contraíram a doença causada pelo novo coronavírus. O estudo foi feito com 6.000 estudantes com idades entre 4 e 14 anos. Um dos resultados que levou a prefeitura a optar por não reabrir as escolas para aulas de reforço é que 64,4% das pessoas nesta faixa etária são assintomáticas. Covas justificou que estes alunos não apresentariam alteração na temperatura durante a entrada nas escolas. Para completar seu argumento, ele acrescentou que 25% dos estudantes moram em casas com pessoas com 60 anos ou mais, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19. Esta combinação permitiria um aumento de casos, internações e mortes. O prefeito ainda declarou que é mais difícil garantir o respeito ao distanciamento social dentro de uma sala de aula do que em uma loja, restaurante ou bar. O prefeito afirmou ainda que, para a retomada das aulas presenciais, o mês de outubro permanece como um horizonte. Ainda temos o horizonte de outubro. Teremos outro inquérito sorológico com crianças da rede estadual e da rede privada, disse. Em resumo, o prefeito de São Paulo está se guiando pela ciência e pelo bom senso. Que bom! Parabéns! Parece que apenas a SEDUC não sabe disso, ou finge não saber, tentando impor aos poucos e disfarçadamente a volta às aulas com outras terminologias e ações. Parece que, para a Secretaria da Educação do Estado, política, partidarização e visibilidade contam mais, infelizmente. Obrigado, colegas, pela atenção e até o próximo 15 minutos de O Demo.